Bem-vindo e bem-vinda, os nossos pessoas que estão nos assistindo aqui, o nosso videocast. A gente vai dar continuidade aos trabalhos aqui no curso de atualização em neurologia, com um videocast hoje sobre neuromielite óptica e MOGAD, doença associada ao anticorpo anti-MOG. E para falar sobre esse tema para a gente aqui, para conversar conosco sobre esse tema, a gente tem como convidado o Dr. Tiago Nascimento. Muito bem-vindo, Tiago. Obrigado aí, obrigado aí. Acho que a gente vai debater um pouquinho aí sobre essa parte de neuroimunologia, né? Vamos lá? E vamos lá, que é um tema gostoso de discutir, né? Eu acho um tema bem legal. É, Assim, eu não sou neuroimunologista, mas é um tema que eu acho muito legal, muito interessante. Por vezes o diagnóstico é desafiador, né? Eu lembrando é, assim, quando eu comecei neurologia, assim, a gente não tinha com tanta clareza esses, né? Aquela neurobiologia estava começando e aquela é. tudo era esclerose múltipla, né? No final das contas, tudo era esclerose múltipla, ou variantes de Tudo, esclerose múltipla. A tudo. gente tinha muita dificuldade em separar as coisas. E aí a gente foi vendo surgindo esses outros anticorpos e foram aparecendo novas doenças, nova caracterização clínica, caracterização fisiopatológica. E eu acho que a ideia hoje é a gente trazer um pouco disso mesmo, dessas novidades, tanto dessas, um pouco, né, contextualizar um pouco esse aspecto aí, né, de que já tem um Uhum. tempo, mas contextualizar com as novidades que têm chegado, que felizmente não param de chegar, né? Felizmente não param Não de param, chegar. é. Eu queria. Mudou, Mudou de novo, né? mudou. Toda E hora muda. É, parece que dá um tempinho, daqui a pouco já vem novidade de novo. Mas vamos lá, Drus, vamos trazer aí essas novidades pro pessoal, né? eu queria começar te perguntando assim, Tiago, que você falasse um pouco, um tema que às vezes é difícil você ver isso em congresso, ver isso em outros locais, assim, que é doença desmielinizante não é M. Quer dizer, a gente não pode falar de Ah, M. perfeito. Tem que falar das doenças desmielinizantes, não é M. Ou vou te contar assim, até deixaria falar de uma variante mais rara, alguma coisa desse tipo assim, eu acho que é Ah, válido. perfeito. Mas eu queria que a gente não Perfeito. falasse, nesse momento, principalmente, nem de EM remitente Né? recorrente, nem de EM secundariamente progressivo e nem de EM primariamente progressivo. Perfeito, perfeito, perfeito. Drusos, eu acho que mudou mesmo muito e vem mudando cada vez mais, né? Antes você falar assim, ó, doenças desmielinizantes do sistema nervoso central, você pensava assim, só em AM, né? Como você está falando aí, mas na verdade, esse bolo aí inclui muita coisa, né? Então a gente tem as doenças que são desmelinizantes, que são essas que a gente acaba falando um pouco mais, que tem a ver com autoimunidade. Tem as DIS, às vezes o pessoal usa o DI, né? O desmelinizante, que são doenças também que são genéticas, então aí você vai ter aquelas doenças da substância branca, e etc. Mas vamos entrar aqui na parte imunológica, né? Dentro da parte imunológica, a gente vai ter, lógico, ali EM, mas a gente vai ter também outras doenças que antigamente eram interpretadas como AM, como por exemplo neuromielite ótica. A gente vai ter também aí doenças que já foram interpretadas como neuromielite ótica e hoje a gente sabe que é um grupo diferente, que é o MOGAD. E logicamente, gente, se a gente tiver doenças que envolvam a imunidade e não sejam nenhuma delas, pode também se incluir nesse grupo. Um exemplo que a gente teve agora, recentemente a gente estava discutindo num grupo, Druso, sobre questões medicamentosas, né? E como muitas vezes tratamentos de algumas doenças, como por exemplo doenças autoimunes reumatológicas, você pode levar a lesões desmelinizantes do sistema nervoso central. Ou como, por exemplo, né, que aí pode entrar um pouquinho mais no aspecto aí do grupo do antimog, você ter aspectos de doenças como ADEM, né? Então, um paciente que faz uma questão vacinal ou tem uma questão infecciosa e que tempos depois ele desenvolve uma resposta inflamatória desmelinizante, vai estar dentro desse grupo aí. Então, assim, lógico que as principais doenças desmelinizantes autoimunes que a gente pensa é a esclerose, em primeiro lugar, neuromielite ótica, junto aí com MOGAD, e ADEM, que pode ser um espectro de qualquer uma das anteriores.
Então, você pode ter uma doença de Aden, que na verdade é só o Aden mesmo, monofásico e tal, mas pode ser um Aden decorrente de um início aí de uma esclerose múltipla, de um início da neuromielite ótica menos comum, e de um início aí de uma OGAD que pode ser até mais comum e que talvez até se encaixe naquele grupo de encefalites autoimunes. Então, uma OGAD você vai ter um espectro um pouco maior, e até mesmo o ADEM, você vai ter várias causas assim para o ADEM, mas eu acho que esse grupo de doenças, como você trouxe aí formas um pouco atípicas, então até mesmo dentro da esclerose, que a gente não for falar propriamente de progressiva, de remitente recorrente, a gente tem aquelas formas um pouco mais graves, né, que a gente chama. Então a gente tem o Marburg, que tende a ser uma forma inflamatória, destrutiva, e que isso acontece no ADEM também. Então até mesmo o ADEM, você pode ter um ADEM destrutivo, mais inflamatório, Uhum. né? Então, Marburg tende a ser uma esclerose mais grave, e o Balot, que tende a ter aqueles anéis, né? Que a gente fala, aquela casca de cebola, um processo de mielinização muito intensa. Às vezes, Druz, a gente pega o primeiro surto da esclerose, que ali, outro ponto que eu trago, tudo gente que a gente não conseguir classificar naquele início, mas é uma doença desmielinizante. Uma suspeita de uma doença desmielinizante. Então, por exemplo, agora recentemente a gente tem uma paciente internada que é uma mielite inflamatória, é extensa, mas eu não posso fechar que porque é extensa é neuromielite ótica. Lógico, o mais provável é você juntar nesse grupo, mas pode também ser um MOGAD, pode também ser um AM, ou pode ser uma mielite ali de outra causa, idiopática, viral, pós-viral. Então, entra no Uhum. grupo de doenças desmielinizantes, né? Então, eu acho que esse grupo hoje ele está tão grande e eu acho que é desafiador. Eu gosto sempre de falar para os pacientes, até nesse início, olha, o fato de você estar agora suspeita de doença desmenizante não quer dizer que a gente já vai, depois do seu internamento, fechar o diagnóstico. Tem, inclusive, um grupo de pacientes que vão estar ali como uma desmenização idiopática, até às vezes surgir outro sinal ou um exame complementar que ajude a gente, né? Eu acho que E eu que acho é que sim, bem você isso, né, falou. Bruno? Não, isso que você falou eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente tem que ter paciência, né? E às vezes o próprio É, paciente não tem paciência, né? O nome é esse, né? Paciente, não tem. porque às vezes a gente não consegue, você não consegue fechar, às vezes você não tem elemento suficiente naquele É, momento para fechar o diagnóstico, né? De conseguir, tanto do ponto de vista do momento ali, né? A gente sabe que muitas das ferramentas de diagnóstico não são tão acessíveis. Então, de repente, uma ferramenta que não, seria positiva ali, mas você não consegue ter acesso, o paciente não consegue ter acesso a ela, não, ou o quadro clínico mesmo não tá com os elementos todos ainda para a gente conseguir fechar um não tá. diagnóstico e, e manter o paciente, né, assim, acabar com a impaciência dele, assim. Agora, Thiago, fale para a gente um pouco, ou me comente um pouco, porque do ponto de vista fisiopatológico, apesar de serem lesões desmielinizantes, do ponto de vista clínico, você tem ali Aham, aqueles déficits que vão surgindo, e por vezes eles se confundem, né? Pode ter mielite, as várias doenças, pode ter lesão de fossa posterior, as várias doenças, principalmente as mais comuns, né? Que é NMO uhum, e doença associada ao antimog. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre a fisiopatologia dessas doenças, perfeito, sabe? Assim, para ficar perfeito. mais claro, até a gente entender um pouco como é que essa doença acontece no sistema nervoso central, como é que, né, que processo patológico está ali por trás e que acaba culminando com uma lesão mielínica. E também, quer dizer, a gente entende também o processo patológico, ajuda um pouco a gente a entender porque a diferenciação entre uma doença e outra é difícil. E a gente entendendo a fisiopatologia, a Uhum, gente já consegue mais ou menos prepor. Essa doença aqui vai ser assim, essa outra aqui vai ser assim, dentro desse mosaico de, uhum. de, de sintomas e de alterações de ressonância que a gente tem, né? Não, perfeito, perfeito, Druzos. E eu acho que isso que você está trazendo agora é justamente o que a gente mais evoluiu nos últimos anos, né? É, se a gente parar para pensar em critérios diagnósticos, por exemplo, só para ter ideia disso aí, de neuromielite ótica, em algum momento o critério diagnóstico de neuromielite ótica foi apenas a clínica. E o melhor, necessariamente uma clínica. Necessariamente neuromielite ótica tinha que obedecer seu nome.
ter neurite e ter mielite. A gente chega lá com a descoberta da professora Wanda em 2004 e com a evolução disso, de entender que é IgG em 2005, e passa a ter um biomarcador. Então, quando você passa a ter um biomarcador, a doença muda. Então, você entende que a fisiopatologia, por exemplo, da esclerose múltipla é completamente diferente da fisiopatologia da neuromielite ótica. Enquanto você tem na esclerose múltipla um predomínio ali de células T e que faz uma destruição ali do oligodendrócito, que é a principal célula prejudicada, ou seja, que é a célula relacionada à produção de mielina, você tem primariamente uma doença desmelinizante mesmo, né? Só que você procura ali anticorpo, marcador específico e você não acha. Ah, mas Tiagão, o BOC é o marcador? Não é. Porque o BOC, ele não é exclusivo da esclerose múltipla. Ele é mais presente na esclerose múltipla, mas ele não é exclusivo. E o BOC, na verdade, mostra um processo inflamatório, e aí eu estou falando de BOC tipo 2, de um processo inflamatório que começa no sistema nervoso central. Enquanto isso, a gente vai para a neuromielite ótica, que quando se descobre o marcador, você entende que a célula que você vai atacar é justamente o pé do astrócito. Então você vai para uma primária astrocitopatia. Então, em vez de você ir para o oligodendrócito, que vai impedir a produção de que vai ser destruído e com isso impedir a produção de mielina, você vai para uma fisiopatologia agora que eu destruo o astrócito. E destruir astrócito, principalmente o pé, que é onde esse pezinho vai estar lá junto dos canais de aquaporina, aí, cara, você começa a entender que a desmielinização que vai ocorrer é secundária. Então, é uma doença desmelinizante? É. Porém, a desmelinização veio porque foi uma astrocitopatia. E aí você vai para outra doença que também tem anticorpo, que também tem um biomarcador, e aí eu já estou falando de uma coisa mais nova ainda, que é o MOG. Então você passa a ter um anticorpo específico, né, lá para o oligodendrócito e que age de forma também fisiopatologicamente diferente da esclerose múltipla. E que muitas vezes pode até ter um um curso que esse indivíduo deixe de ter atividade da doença por conta própria, não seja questão de medicação, não seja questão de tratamento. E eu não estou falando isso para dizer que não tem que tratar, não é isso, de maneira nenhuma. Mas eu estou falando de uma doença que, em alguns casos, pode ser uma doença mais leve. E aí você entende que talvez ali o anticorpo está ali, modulou, de repente esse indivíduo passa a ter menos produção de anticorpo e está ali safe, está salvo. Então, assim, são fisiopatologias diferentes. Do mesmo jeito que o indivíduo que está ali, que tem um processo inflamatório, infeccioso ou uma vacina, né? Logicamente, gente, que eu estou falando aqui sobre vacina, mas isso aí não é nenhuma contraindicação para vacina de uma pessoa que nunca teve doença, né? A gente pode discutir isso em outro momento, a questão da vacina nos indivíduos que desenvolvem doença, né? Mas depois desse processo, você tem uma produção de anticorpos que é contra a essa estrutura viral que se parece com um neurônio, ou que se parece com a bainha de mielina. Então já é outra parada, já é outra situação, né? Que não necessariamente precisa ser aí o antimog, que talvez o antimog seja importante. Então, a gente tem aí fisiopatologias diferentes, então são doenças diferentes. O tratamento vai ser diferente. A tolerância, por exemplo, a surto, a atividade inflamatória vai ser diferente. O acompanhamento vai ser diferente. É uma doença que passa a ter surto com quanto tempo? Tem a ver com a fisiopatologia. Então, se eu tenho uma doença que eu tenho um cluster, como por exemplo a neuromielite ótica, que o processo inflamatório é tão intenso que é natural que esses pacientes tenham um surto depois do outro, e que esse surto destrua o astrócito e que aí a possibilidade de regeneração já é mais limitada. Então eu tenho que agir com medicações que bloqueiem bem esse processo inflamatório. Então, Drusos, eu acho que a gente chegou num momento hoje que a gente já está discutindo além do biomarcador, né?
E agora, inclusive, a gente sim, está começando a focar nos indivíduos que eu não falei aí, que são os indivíduos que têm o marcador negativo. Como é que a gente trata eles? Será que desses indivíduos sim, já vai sair uma quarta, uma quinta, uma sexta doença? Outra doença que tenha realmente um comportamento diferente? Provavelmente sim. Né? Provavelmente a gente pode encontrar aí um marcador e dizer o seguinte: olha, os aquaporina negativos, os que não são NMO, né? Que hoje que na verdade eles são NMO, né? Eles não são NMO positivos, né? Então eles passam a ter agora um sim. diagnóstico sindrômico, digamos assim. Então, como é que eu vou tratar eles? A dele ali já saiu outra doença, então pode acontecer também. Sim. Tiago, nós vamos interromper agora. Agradeço sua participação. Nós vamos estar de volta Ah, claro. na sequência. Essa parte do curso daqui para frente é só para quem está fazendo o curso mesmo de atualização em neurologia. Nós vamos falar sobre neuromielite óptica, nós vamos falar sobre MOGAD e nós vamos falar também sobre o diagnóstico diferencial dessas três doenças, incluindo esclerose múltipla. Obrigado, Tiago, pelas Ah, explicações não. e vejo vocês na continuação desse videocast.